Saudações, aqui vamos dar continuidade à nossa última aula, que nós vimos os gráficos de movimento uniforme e movimento variado. Nós vimos que para você perceber sobre gráficos, precisa também saber ou perceber sobre a característica de cada um. Caso contrário, será difícil de perceber. E, senhor, evite decorar as matérias, procure sempre perceber cada detalhe sobre cada movimento. Ok, então, superados os gráficos, nós vamos ver então queda livre agora. Então, para queda livre, nós temos um caso em que temos um corpo que será abandonado, ok? Que será abandonado. Então, ele vai se mover de cima para baixo e estamos perante aceleração de gravidade, ok? Então, eu trago aqui as expressões que nós vimos na aula 2 sobre cinemática, né? Onde nós introduzimos o movimento variado e o movimento uniforme. Então, trago aqui essas três expressões sobre o movimento variado. O que vai acontecer? A diferença entre o movimento variado e queda livre é onde nós temos aceleração linear passa para aceleração de gravidade e onde tem distância passa para altura. Então, vamos lá escrever essas expressões tendo em conta aquelas alterações. Então, V será igual a V inicial mais G vezes T. A altura será igual a altura inicial mais V inicial T mais 1 sobre 2 de gt ao quadrado e v ao quadrado aqui será igual a v inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Ok. É o seguinte, para um corpo cair, não precisa de nenhum estímulo. Basta abandonar um corpo, você soltar um corpo, ele começa a cair. Então, nesse movimento, V inicial é igual a zero, porque basta soltar, o corpo começa a cair. E outra coisa importante, na queda livre, o movimento ele é analisado de cima para baixo. Isso é, no ponto onde localiza-se o corpo, nós diremos que a altura inicial é igual a zero. E quando ele atinge o solo, então estaremos perante a altura final. Então, tendo isso em mente, diremos então que na queda livre, H0 e V0 são iguais a zero. Tendo isso em mente, nós vamos simplificar as nossas expressões aqui. Então, aqui vamos zerar esse e também zerar esse outro. Iremos também zerar esse aqui. Então, teremos V igual a G vezes T. Aqui, H será 1 sobre 2 de gt ao quadrado e, por fim, que v ao quadrado será igual a 2 vezes gravidade vezes a altura. E uma coisa boa sobre queda livre é que alguns cálculos é feito mentalmente. Por exemplo, se dizem que um certo corpo teve tempo de queda de 4 segundos, com qual velocidade atingiu o solo? Então, se levou 4 segundos para atingir o solo, levamos esse 4, multiplicamos pelo 10 da gravidade, então vai atingir o solo com velocidade de 40 metros por segundo, só isso. Então, vamos lá seguir, ver esse exemplo aqui. Abandona-se. Você vai encontrar essa palavra, abandona-se, então é queda livre. Abandona-se uma pedra do alto de um edifício e esse atinge o solo 4 segundos depois. Adote G, 10 metros por segundo ao quadrado, despreze a resistência do ar. Determina a linha A, a altura do edifício, e B, o módulo da velocidade da pedra quando atinge o solo. Então, para esta linha A, querem a altura. Vamos usar aqui a forma compacta, diz que a altura será 1 sobre 2 de A, aliás, de G, T ao quadrado. Então, 1 sobre 2, 10 vezes 4 ao quadrado. 10 sobre 2, 5, 4 ao quadrado, 16, multiplicando 80. E para B, só estamos a calcular por consideração, sabemos que V é G vezes T, então será 10 vezes 4, que será 40 metros por segundo, ok? Então, vamos seguir aqui para o lançamento vertical. No lançamento, nós temos um cenário totalmente oposto ao da queda livre. Por na queda livre, o movimento ocorre de cima para baixo.
enquanto que no lançamento o corpo está embaixo e tem que subir. Então, perceba, se o corpo tem que subir, então aqui nós estamos perante um estímulo. É necessário que haja um estímulo no corpo para que ele possa subir. Você, por exemplo, que está aqui nessa videoaula, se você está aqui a estudar, a se esforçar, é porque você quer melhorar a sua vida, tá bom? Então, estudar é o estímulo que vai te fazer transitar para o outro nível. Então, para um corpo subir, é necessário que haja um estímulo. Por isso que no lançamento vertical, sempre a velocidade inicial tem que ser maior que zero, mas sempre há um corajoso que diz que V inicial é igual a zero. Acredite, se o V inicial for igual a zero, o corpo nunca vai subir. Tenha isso em mente, o corpo nunca vai subir. Então, veja que a velocidade atua para cima, mas esse corpo aqui está no ambiente com gravidade que atua para baixo. Então, aqui existe uma oposição de sentidos. Acho que lembro o que eu falei sobre sentido na primeira aula que eu dei. Então, para cima, para baixo. Então, aqui há uma oposição dos sentidos. A diferença do lançamento vertical e queda livre é só o sinal. Porque na queda livre nós temos um corpo que será abandonado. Então, vê aqui gravidade para baixo. Então, como aqui tem uma coincidência nos sentidos, o sinal é positivo, enquanto que no lançamento vertical, V atua para cima e G para baixo. Então, nós temos que apenas mudar o sentido. Você basta mudar o sentido, então já está perante o lançamento vertical. Então, vai ficar assim. Ok? Acho que está a ver que essa matéria é bem tranquila mesmo. Então, fica assim. Só. Ok. Então, a partir do próximo slide, nós já vamos começar a ver alguns detalhes sobre o lançamento vertical. Então, temos aqui o primeiro tempo, que é o tempo de subida, que é o tempo necessário para que o corpo atinja a altura máxima. Então, olha só, vamos desenhar aqui uma figura. Temos aqui esse corpo que será lançado como a V inicial. A minha pergunta é, será que esse corpo, quando for lançado com essa V inicial, vai subir até o infinito? Com certeza não. Ele vai subir até um ponto em que essa velocidade aqui será zero. Então, nesse instante, ele vai mudar de sentido. Então, nesse ponto aqui em que essa velocidade inicial é igual a zero, nós estamos perante o Hmax, que será a altura máxima. E para encontrar a expressão do tempo de subida, vamos usar aqui a expressão número 1. Então, vamos dizer que V será igual a V inicial menos gravidade vezes aqui o tempo. Então, isso aqui, como é V final, para atingir a altura máxima, vemos que o V final aqui será zero. Então, será zero igual a V inicial menos gravidade vezes o tempo de subida. Esses dois irão para lá, serão positivos. V inicial vai permanecer, então o tempo de subida será aqui V inicial sobre a gravidade. E nós temos também um outro tempo, esqueci de colocar, então vou aproveitar esse espaço. O outro tempo será o tempo de retorno. O tempo de retorno é o tempo que o corpo leva, vou colocar a figura para facilitar a percepção. É o tempo que o corpo leva para partir do solo, atingir a altura máxima e regressar ao solo. Então, o tempo de retorno será a soma de dois tempos. O primeiro tempo é o tempo de subida e o segundo tempo é o tempo de descida. Tempo de subida TS, TD, tempo de descida. Então, o tempo de retorno será a soma do tempo de subida e do tempo de descida. Uma coisa muito importante, se o corpo é lançado para cima e atinge a altura máxima em 2 segundos, então ela vai retornar ao solo em 4 segundos. Daqui percebemos o seguinte, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Isso é 2 segundos para atingir a altura máxima e 2 segundos para regressar ao solo. Agora, tendo
igualdade em mente, diremos o seguinte, que o tempo de retorno será o tempo de subida, mas onde tem tempo de descida, vamos colocar até aqui o tempo de subida. Então, o tempo de retorno será 2 vezes o tempo de subida. Daqui, concluiremos que o tempo de subida será o tempo de retorno sobre 2, tá bom? Então, fica assim. O tempo de subida será o tempo de retorno sobre 2. Se um corpo é lançado para cima e regressa ao solo 4 segundos depois, então atingiu a altura máxima em 2 segundos. E vamos continuar vendo aqui a determinação da altura máxima. A altura máxima, o que é? A altura máxima é o ponto mais alto da trajetória. Nós já falamos sobre isso no slide, se não me engano, anterior. Ok, esse corpo é lançado com uma V inicial e atinge a altura máxima nesse ponto aqui. Nós falamos que nesse ponto mais alto, V será aqui igual a 0. Ok, e para achar a altura máxima, vamos usar aqui a equação número 3. Então, diremos que V ao quadrado será V inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. No ponto mais alto, V final será 0. E aqui H max. Esse termo todo vai para lá, fica 2, gravidade da altura máxima, será igual aqui a V inicial ao quadrado. Então, H max será simplesmente V inicial ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. E aqui nós estamos perante a expressão para achar a altura máxima. Então, antes de avançar com a aula, vou fazer um paralelo sobre essas expressões. Vimos a expressão há bocado. O tempo de subida era V inicial sobre a gravidade. E a altura máxima é V inicial ao quadrado sobre 2. Então, senhores, muita atenção nessa hora. A ideia não é você decorar isso, é perceber. Então, nessa primeira fase, que ainda está acostumar a se familiarizar com as matérias, eu aconselho sempre a deduzir essas expressões até saber isso, tá bom? Deduz até saber, porque se você esquecer esse 2 aqui, está errado, tá bom? E nessa expressão, temos 2 aqui no expoente e temos 2 aqui a multiplicar. Então, deve ter atenção nessa parte aqui. Agora, para terminar a nossa aula com chave de ouro, nós vamos ver um exemplo que é o seguinte. Um móvel é tirado verticalmente para cima, a perto do solo, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Despesa A, essa do ar é a de gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Determina a linha A o tempo de subida, né? Que é o tempo para atingir a altura máxima. Então, vamos usar as expressões compactas aqui. A linha A, o tempo de subida, será V inicial sobre a gravidade, que será 50 sobre 10, 5 segundos. A linha B, a altura máxima, H max, que será V inicial ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, que será 50 ao quadrado sobre 2 vezes 10. Então, será 50 vezes 50 sobre 2 vezes 10. Sai 0, sai 0. 50 por 2, 25 vezes 5, 125 metros, ok? Então, no próximo slide vamos ver as linhas C e D. Mas antes de entrar aqui nas linhas, vamos lá representar o que está acontecendo aqui. Dizem que esse corpo é lançado com uma V inicial de 50 metros por segundo e, segundo os cálculos, atinge a altura máxima em 5 segundos. Tá bom? Vimos isso aí há bocado. Então, a linha C diz assim: a velocidade do corpo determine a velocidade do corpo no instante 6 segundos. Ok. Esse corpo aqui atinge a altura máxima em 5 segundos. Então, pede sua velocidade em 6 segundos. Qual você acha que será o sinal de velocidade? Será positivo ou negativo? O sinal tem que ser negativo, porque o corpo, quando ele foi lançado para cima,
a orientação da velocidade era para cima e o corpo atingiu a altura máxima em 5 segundos. Então, a partir dos 6 segundos, o corpo já mudou de sentido, já está a descer. Então, como já está a descer, já houve uma inversão de sentido, nós esperamos uma velocidade negativa. E nós vamos provar isso com os cálculos. Então, C será V igual a V inicial menos a gravidade vezes o tempo. Ok, seguindo aqui, será 50, que é o valor que foi dado aqui da sua velocidade inicial, menos 10 vezes 6, que será 50, menos 60, que será menos 10 metros por segundo, né? E assim nós comprovamos a teoria. Porque o corpo, ele foi lançado para cima, mas a partir dos 6 segundos, ele já está a descer. E se está a descer, então o sinal da velocidade tem que passar para negativo. E temos aqui a linha D, que pede para determinar o instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. E antes de avançar com essa linha, o que dá para si uma dica que vale $1 milhão. Vamos lá. Eu tenho o seguinte na sua mente brilhante, né? Se um corpo é lançado para cima com uma velocidade de 50 metros por segundo, então ele vai regressar ao solo com o mesmo valor em módulo, mas com o sinal contrário. Isso porque houve aqui uma inversão de sentido. Como ele estava a subir, agora está a descer. Então, se o corpo é lançado com uma velocidade de 50 metros por segundo, vai descer ou vai atingir o solo com uma velocidade de menos 50 metros por segundo. Claro, nós vamos calcular esse valor aqui, mas só ter essa dica em mente já te economiza muito tempo. Ok? Se sobe com 50, desce com 50. Se sobe com 20, desce com menos 20. Se sobe com 50, desce com menos 50. Se sobe com 20, desce com menos 20. Ok, então aqui pedimos para achar um instante quando o móvel atinge o solo. Percebe? Ele é lançado e perde um instante em que ele retorna ao solo. Pegaste? Um instante em que ele retorna ao solo. Então, estão a pedir aqui o tempo de retorno. Nós vimos que o tempo de retorno era 2 vezes o tempo de subida, que será 2 vezes 5, que será 10 segundos só. Se o corpo atinge a altura máxima em 5 segundos, regressa ao solo depois de 10 segundos. E pede a velocidade também, então V será V inicial menos gravidade vezes o tempo. Isso que será 50, que é o valor de subida, menos 10 da gravidade vezes. Então, eles pedem a velocidade nesse instante. Ele atinge esse instante aqui em 10 segundos. Então, o valor a usar aqui é 10. Então, que será 50 menos 100, que será menos 50 metros por segundo. Menos 50, menos 50. Nós economizamos muito tempo. Senhores, muito obrigado por estarem desse lado. Eu agradeço por estarem sempre aqui a acompanhar o nosso trabalho, o nosso conteúdo. Então, se está inscrito aqui, inscreva-se já, porque todas as semanas, sem falha, trazemos conteúdos que vão melhorar a sua preparação. Tchau, tchau e até a próxima.